O tema que eu estou apresentando hoje, 4 coisas de Deus para nós. Amém? Eu fiquei vislumbrado quando essa manhã eu estava buscando em Deus uma palavra. Eu fiquei fascinado, meus irmãos, com esse texto. Quão curto, mas quão rico em ensinamento esse pequeno texto nos traz. Eu fiquei a pensar que Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele se revela a nós numa história. E Jesus aqui, Ele passa por alguns momentos, Ele passa por algumas circunstâncias que, se simplesmente nós lermos, até muitas vezes a própria leitura, quando é feita com a mente, parece não ter muito sentido, porque se você colocar cada situação aqui, você percebe que ela parece não se conectar com a outra. Jesus vem aqui falando a respeito de uma situação, a primeira delas que acontece. Alguns judeus chegaram para Jesus dizendo: olha, note o que aconteceu com aqueles homens, aqueles galileus. Eles morreram. Pilatos matou aqueles homens e pegou o sangue daqueles homens e misturou no seu sacrifício. Então a primeira situação que Jesus se depara é com uma situação mais ou menos assim: judeus ali diante de Jesus, dizendo assim: Jesus, provavelmente aqueles homens fizeram coisas tão ruins que, como resultado disso, eles foram mortos por Pilatos. E Jesus então se coloca, se levanta, quem sabe, e diz: olha, vocês outros galileus acham que vocês são melhores do que esses. E aí Jesus continua a falar a respeito de uma torre que tinha caído sobre outros homens. E Jesus também interpõe a seguinte colocação: olha, vocês se acham melhores do que esses homens, que essa torre caiu sobre eles e eles morreram. Em outras palavras, aquelas pessoas estavam se achando superiores, melhores, porque a elas não tinha acontecido nada daquilo. Elas olharam para uma circunstância de algumas pessoas que tiveram morte trágica e disseram assim no seu coração: nós não somos como elas, porque olha só, como elas devem ter feito grandes coisas erradas, porque Pilatos as matou. E elas devem ter feito outras coisas, pecaram tanto, que até a torre de Siloé caiu sobre eles. E Jesus então disse para eles que se eles não se arrependessem, eles teriam o fim igual. Mudando já o cenário, aparece uma outra situação. Veja, agora Jesus começa a contar uma parábola. A parábola de um homem que plantou uma figueira no meio de uma vinha. E ele foi ver se aquela figueira tinha dado os frutos. E como a figueira, depois de 3 anos, não deu fruto, aquele senhor, que era o dono da figueira, disse para o seu empregado: corta, porque não deu fruto mesmo, está tomando espaço. De repente, o cenário muda de novo, aonde nós vemos Jesus pregando na sinagoga, e de repente ali aparece uma mulher que a palavra diz que há 18 anos ela andava encurvada, porque havia um demônio nas suas costas. E Jesus então chama aquela mulher e diz para ela que ela estava liberta. De repente, o cenário muda de novo. Veja, agora Jesus traz uma orientação e recomendação. Ele começa a falar a respeito de entrar pela porta estreita.
ele começa a falar que existe uma porta estreita e que existe uma porta larga. Veja, 4 cenários completamente diferentes um do outro, que se você simplesmente ler, eles não encaixam um no outro, aparentemente. Se simplesmente você ler, você de repente vai pensar assim: o que é isso tudo que eu estou lendo? Histórias, narrações que foram colocadas aqui simplesmente para eu ler e não entender nada? Claro que não. Porque Deus tem 4 coisas nessa noite. Obviamente Deus tem muito mais, mas essa noite eu quero dar como tema, como falei há pouco, 4 coisas de Deus para nós, 4 ensinamentos da palavra para a nossa vida. Porque mesmo o texto não parecendo estar sincronizado um com o outro, parecendo ser episódios separados, Deus tem algo para a nossa vida aqui, amém? E a primeira coisa que nós aprendemos se encontra no primeiro episódio. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Respondendo Jesus, disse-lhes: cuidai vós, e esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, porque lhe parecido tais coisas? Não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Primeira lição, e a primeira coisa de Deus para nós, é que Deus tem um julgamento. Julgamento esse que será para toda a humanidade. O julgamento de Deus, ele virá sobre a raça humana. E dentro desse julgamento, muitos perecerão. Pessoas que se acham inculpáveis, que de certa maneira pensam assim: eu não tenho feito nada para que aconteça coisas na minha vida, eu sou bom, eu sou honesto, eu sou justo, eu não roubo ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não minto, eu não falo palavrão, eu sou honesto, nem um centavo me troco quando a moça do caixa do mercado me dá errado, eu pego. Tem gente que se acha justo, porque acha que essas coisas, em não praticar coisas erradas, as livrará da ira do Senhor e da justiça de Deus. Mas o fato aqui é que Jesus ensina uma grande lição a todos nós. Ele nos mostra que todos nós, de certa forma, temos errado. Por que temos errado? Porque a nossa natureza, ela é uma natureza que gosta de fazer as coisas erradas. O ser humano, ele é um ser que ele está desviado do propósito de Deus. Ele nasce desviado do propósito de Deus. Ele nasce separado do propósito de Deus. Então, de certa maneira, ele está no pecado porque ele tem uma natureza pecaminosa. Não é porque ele não faz tal coisa ou tal coisa que ele está imune ao julgamento de Deus na vida dele. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Então não importa se você se acha justo. Esses homens que estavam aqui falando daqueles que morreram, estavam se achando que eles não tinham pecado, porque aquilo aconteceu, porque aquelas pessoas que morreram, de certa forma, cometeram atos terríveis. E Jesus, ele ensina que precisa haver arrependimento. Então, quando o Senhor manda o seu julgamento sobre nós, e ele virá sobre toda a humanidade,
Ele está dando a todos nós a solução para que a ira de Deus não venha sobre a nossa vida. E para que a ira de Deus não venha sobre nós, porque nós pecamos e estamos debaixo da ira do Senhor. O meio pelo qual o Senhor faz com que eu saia debaixo da ira de Deus. Veja, não o julgamento de Deus, porque o julgamento virá sobre todos nós. Mas a ira do Senhor não alcançará as pessoas que se arrependem da sua vida errada. A ira do Senhor não virá sobre aquelas pessoas que perceberam que estão erradas e se arrependem daquilo que estão fazendo de errado e se colocam diante do Senhor em arrependimento e se prostram diante dele e recebem o seu perdão. Amém? Primeira coisa que Deus para nós é a justiça dele, mas junto com a justiça ele promove o perdão dos nossos pecados. E por causa disso, por causa desse perdão que há em Cristo Jesus, a ira do Senhor, o julgamento virá sobre todos, mas a ira não virá sobre as pessoas que se arrependem. Eu não sei o que você pensa a seu respeito. Quem sabe você que está aqui essa noite, até achando que não tem feito nada errado. Esses homens aqui também achavam isso. Eles achavam que quem estava errado é aqueles que receberam a punição. E Jesus disse para eles: olha, se vocês não se arrependerem, algo igual vai sobrevir a vocês. Então Jesus está dizendo assim: olha, não importa se aquele fez aquilo ou aquele fez aquilo outro, não importa. O que é importante saber é que todos pecaram e carentes, destituídos estão da glória de Deus, e precisam se arrepender das suas obras erradas. Amém? Amém. O segundo episódio, do verso 6 ao verso 8, está escrito assim: e dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto. Não achando, disse ao vinhadeiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda terra inutilmente. Segunda coisa que Deus tem para nós, e a nosso respeito, é uma expectativa. Aquele dono da vinha, ele tinha uma figueira plantada no meio da vinha, e ele tinha uma expectativa de achar figos na figueira plantada no meio das uvas. Deus está nos dizendo que ele tem expectativas a nosso respeito. Quando ele vem até nós, ele procura e tem o desejo de achar algo que venha a satisfazer o seu coração. Muita gente tem vivido na esfera natural sem nenhuma expectativa, mas também Deus, na esfera espiritual, tem tido uma expectativa a nosso respeito. Deus, ele vem ao nosso encontro, e toda vez que ele vem, e quando ele vem, toda vez que você me gosta, toda vez que você se coloca diante dele na oração, ele vem. Irmão, ele não vem na expectativa apenas de ouvir a sua oração e o seu pedido. Ele vem na expectativa de achar algo que agrade o seu coração. Então nós precisamos perceber que Deus tem uma expectativa em nós. Deus está esperando algo de mim e de você. O que é que nós estamos fazendo para que essa expectativa do Senhor seja satisfeita? Temos que começar a compreender essas coisas, porque achamos que Deus simplesmente está lá e eu posso pedir a Ele, mas irmão, Deus tem uma expectativa em você. Amém? Ele está esperando encontrar na sua vida algo que agrade o coração dele. Essa figueira não teve frutos por 3 anos consecutivos. A ordem foi:
corte essa figueira, porque ela está ocupando esse espaço. Se fôssemos trazer para hoje uma linguagem mais próxima de nós diríamos assim: Deus vem ao nosso encontro, busca encontrar em nós uma expectativa, a expectativa dele, algo em nós que agrade o seu coração, e não encontra. E quando ele não encontra, se ele não encontra por muitas vezes, a tendência é ele mandar cortar. Aí o versículo seguinte fala assim, respondendo àquela pessoa que ele mandou cortar, disse assim: respondendo, ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a externo. Deus tem uma expectativa em encontrar algo na sua vida e na minha vida. Muitas vezes Ele até decidiu nos cortar, mas o Espírito Santo de Jesus Cristo intercederam por nós, dizendo: deixa mais um pouco, quem sabe esse ano seja o ano dele regar e dele adubar a terra, para que a expectativa de Deus seja achada em nós. Amém? Esse ano, quem sabe, seja o ano onde você, que estava para ser cortado, o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, disse ao Pai: Pai, deixa mais este ano, que eu vou adubar, que eu vou fazer com que a terra seja trabalhada. E se então não der fruto, aí tem. Mas Deus tem uma expectativa na sua vida. Amém? Deus tem uma expectativa na minha vida. Essa é a segunda coisa que Deus tem para nós. A terceira coisa está no versículo do verso 10 até o verso 17, que diz assim: e ensinava no sábado em uma das sinagogas. E eis que estava ali um homem, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, neles, pois, vinde para serem curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprendes da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. A terceira coisa que Deus fez para nós se chama cura. Deus tem cura para os seus filhos. A palavra diz que era uma filha de Abraão, não era qualquer pessoa. Trazendo para o nosso contexto, era um crente de verdade, mas esse crente estava enfermo, porque o diabo estava há 18 anos sobre ela, causando na vida dela uma situação onde ela não podia mais estar ereta. Antes vivia curvada, para o filho dela deixar, ela tinha que erguer a sua face, o filho tinha que se abaixar, porque ela não podia se levantar. Mas Jesus a chama e diz: você está livre da sua enfermidade. Deus tem cura para a nossa vida. Deus tem cura para os seus filhos. Mas sempre que você ter fé para ser curado, alguém vai se levantar dizendo assim: não é bem assim. Aqui, o chefe da sinagoga, ele se levanta e diz: não, hoje não é o seu dia. O dia de você ser curado é segunda a sexta, sábado não, porque para aquele povo o sábado era sagrado. Mas para Jesus
o seu desejo era curar. Amém? E Jesus continua tendo o mesmo desejo hoje. Ele continua tendo o desejo de curar o seu povo. E nós temos que não dar ouvidos à voz do diabo quando ele disser: hoje não é para você, não adianta mais, não é o seu dia. Olha, você já foi em tantas campanhas, em tantos lugares, buscou em tantos lugares, a sua cura não vai adiantar, não saia do seu lugar, fica onde você está, você não vai receber. É isso que o diabo tenta colocar na sua vida. Mas Jesus diz assim: olha aqui, ó. Hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura cada um de vós, o seu boi ou jumento, e não leva a beber. E não convinha, Jesus falando, não convinha soltar desta prisão no dia de sábado, desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Irmão, a sua cura é para hoje. E não daqui a tanto tempo, porque já faz muito tempo que você está com isso. Não ouça a voz do diabo, porque o diabo sempre vai dizer para você: hoje não é o seu dia. Hoje você não vai receber. Hoje você não vai ter. Como eu disse há pouco, ele vai mentir para você dizendo que você já tentou tudo. Você já foi em 50 pastores já orou por você. Você foi até nos 318. Passou pelo Vale do Sal. E nada aconteceu. Você vai ouvir agora a voz desse pastor que está falando aí na frente. Olha o diabo falando com você. Mas, irmão, Jesus disse assim: não convinha soltar essa filha de Abraão. Não convém hoje libertar os filhos de Abraão que estão aqui dentro. Não convém hoje. O diabo vai dizer: não. O seu vizinho vai dificultar, não vale a pena, não vá. Mentira. Ouça a voz de Deus esta noite, meu irmão. Amém? Ouça a voz de Deus esta noite, porque a vontade do Senhor para a nossa vida é que nós tenhamos cura, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Essa é a terceira lição, ou ainda a terceira coisa que Deus fez para nós. Amém? Quarta coisa está a partir do verso 24. Confiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começaremos a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas do reino de Deus, e vós lançado fora. E virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino. Eis que os derradeiros há, que serão os primeiros, e os primeiros há, que serão os derradeiros. A quarta coisa que Deus para nós é um conselho. Um conselho. Jesus dá um conselho àquelas pessoas que estavam com ele. Qual é o conselho de Jesus? Porque o conselho de Jesus também vale para hoje. Amém? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então tudo que ele fez no passado vale para hoje. Tudo que ele falou no passado vale para hoje e valerá para amanhã. Amém? O conselho de Jesus. E ele não dá conselho para um grupo de estranhos. Ele dá conselho para os judeus. Ele dá conselho para as pessoas que são seu povo. Ele dá conselho para pessoas que ele, de certa forma, conhece. E o conselho do Senhor Jesus, amados, é esse: entrai pela porta estreita.
muitos vão querer entrar por ela e não vão poder entrar. Jesus está dizendo assim: olha, o caminho que leva à vida eterna é um caminho, preste atenção, estreito e baixo. Poucos irão entrar por ele. Você pode dizer assim: pastor, eu já sou salvo, vem na igreja. Pastor, vem na igreja. Pastor, olha, eu até vizinho do perto. Pastor, ó, estou aqui de quinta no seminário, estou aqui de quinta na reunião com a pastora, estou aqui de domingo. Pastor, e quando eu vim aqui, eu vou na roupa. Irmão, Jesus está dizendo que nós precisamos entrar por uma porta estreita. E a porta estreita aqui representa deixar as coisas do mundo, deixar tudo que o mundo oferece. O mundo oferece tantas coisas, e a Bíblia diz que a porta larga é a que leva à perdição, e muitos entrarão por ela, mas estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e são poucos que entrarão por ele. Então o conselho de Deus na nossa vida hoje é esse: meu amado, quando as coisas forem fáceis na sua vida, quando as coisas forem colocadas para você de uma maneira muito simples e fácil e gostosa e agradável, e que você goste delas, cuidado, porque a Bíblia fala que estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna, e o Senhor Jesus nos aconselha a andar neste caminho. O mundo tem nos oferecido tudo, o mundo tem nos oferecido todas as coisas. O diabo está aí fora oferecendo coisas para todo mundo, mas Jesus está dizendo assim: olha, a minha recomendação, o meu conselho para você é que você não ouça a voz do diabo. Esse final de ano, quantas e quantas pessoas não ouviram a voz do diabo? Eu não estou falando aqui de pessoas do mundo, estou falando de crentes. Quantos e quantos crentes aqui, e que eu digo é na terra, não ouviram a voz do inimigo, e foram pelo caminho largo, e foram pelo caminho do prazer, e foram pelo caminho da satisfação do eu, e foram pelo caminho da satisfação da carne? Quantos e quantos crentes não se enveredam por esses caminhos, mas não percebem que esse caminho é o caminho da morte, é o caminho do inferno, é o caminho que leva o crente para o inferno, mesmo sendo crente? Por quê? Porque não segue a recomendação, a orientação do Senhor Jesus. E ele diz aqui, olha o que ele fala aqui, para você entender que é para crente que ele fala. Olha só, ele diz assim, ó: e virão aqui, e virão do Oriente do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que os derradeiros, aqueles que são os últimos, que a gente não dá nada para eles, né? Aqueles que a gente pensa, ah, esses não são crentes, serão os primeiros. E os primeiros, irmão, quatro coisas de Deus para nós. Primeiro, é a justiça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Justiça vem. O julgamento de Deus vem e vem. Agora, quando há arrependimento, a ira é tirada. Amém? Segunda coisa, expectativa de Deus em relação à nossa vida. Terceira coisa, desejo de curar as nossas enfermidades. E quarta coisa, o conselho é para nós entrarmos pelo caminho estreito. Amém? Pelo caminho estreito. E esta noite, Deus continua sendo o mesmo Deus. Amém? Jesus continua sendo o mesmo Jesus. Ele continua falando as mesmas coisas, continua ensinando as mesmas coisas, continua nos orientando as mesmas coisas, continua desejando as mesmas coisas.
E essa noite, eu estava meditando nisso hoje à tarde. Óbvio que algumas coisas são suas, você tem que fazer. Você tem que arrepender. Você tem que satisfazer a expectativa do Pai. Você tem que escolher o caminho que você vai andar. Isso é seu. A sua atitude de mudança. Mas tem coisa que Ele vai fazer. Amém? Por exemplo, você não consegue se curar. Amém? Você não é Deus para se curar. Só Deus é capaz de curar. Eu quero começar em 2011, vendo o milagre de Deus acontecendo na sua vida nesse lugar. Amém? Eu quero começar em 2011 e eu creio que Deus fará isso essa noite aqui. Ele vai curar a sua vida essa noite. Amém? Eu quero desafiar você que entendeu, que tem alguma enfermidade. Veja, como eu disse, tem certas coisas que você tem que fazer. Arrepender-se é a sua parte. Amém? Fazer coisas que Deus encontra expectativa em você, agrade a Ele, é a sua parte. Você tem que fazer coisas, quando o Senhor vem na sua vida, Ele encontre algo que agrada a Ele. Você tem que fazer. Escolher o conselho do Senhor Jesus de não entrar pela porta larga, é você quem tem que fazer. Amém? Mas curar a sua vida é Ele que tem que fazer. Amém? Agora, obviamente, Ele vai curar mediante uma atitude sua. Aquela mulher sabia que Jesus estaria na sinagoga. E na verdade a mulher, ela nem podia entrar no lugar dos homens na sinagoga. Veja, a sinagoga era um lugar separado. Tinha homens e tinha mulheres. As mulheres não se juntavam com os homens. As mulheres ficavam à parte, no arco exterior da sinagoga. Mas aquela mulher estava no meio onde estava Jesus, e Jesus estava no meio dos homens. E ela fez? Ela teve a atitude, mesmo contra a lei, mesmo contra o regulamento, ela disse consigo mesmo: eu vou, porque a minha esperança está lá dentro. A minha esperança está dentro do meio dos homens, mas eu estou até 18 anos, encurvado, sofrendo. Um demônio está na minha vida, sobre a minha vida. E lá dentro, junto com os homens, está aquele que pode me curar. Nessa noite, o Senhor Jesus está aqui. Amém? Você está aí. Basta você vir ao encontro de Jesus. O que ele se quer, pode sair do seu lugar de minha frente. Você que tem uma enfermidade, seja na alma, emocional, seja no corpo, não importa qual seja a sua enfermidade, venha à frente, não dê ouvidos ao diabo, como aquele rapaz aqui, o líder da sinagoga, o religioso. Não, vamos colocar assim, o pastor ali, ele disse que não era para estar lá, percebe? Mas olha, aquela mulher, ela não ouviu a voz do diabo. Pastora, olha Deus. 2011 é o seu ano, irmão. Amém? Eu creio. Amém? Eu creio. 2011 é o seu ano. Pastor da igreja, dois concordados pela frente, amém? Nós vamos orar por você. Vamos pedir você com óleo, em nome de Jesus.
Feche seus olhos, igreja. Começa a adorar o Senhor pela cura recebida, em nome de Jesus. E cura na vida de vocês agora, em nome de Jesus. Recebe o Deus alto, recebe o Deus, recebe a cura, todo o pecado, em nome de Jesus.